Fala, gente, eu sou o Marcos Vinícius, aqui é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor. E quem é que disse que uma série de televisão seja incapaz de trazer pra gente mensagens sobre o amor, sobre a fé, sobre a esperança, sobre como vencer a desesperança, sobre como acreditar, sobre como se envolver, sobre como cuidar uns dos outros. The Last of Us. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você neste vídeo. E para isso eu vou fazer um resumo, uma análise, resumida dos 3 primeiros episódios. Até porque já está todo mundo falando, então vamos aproveitar para falar um pouquinho também. Mas a minha pegada vai ser sobre isso. Vai ser sobre quais são as lições que, assim, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista da existência, a gente pode trazer sobre esta série The Last of Us. Se você não viu ainda, eu te recomendo a que você assista. Se você já viu, fica comigo no vídeo, já aproveita, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, sabe? Aquele like assim, ó, aquele like bem bacana, aquele like bem esperto, já deixa aí o seu like e deixa algum comentário. Vai que eu deixei coisas de fora, vai que eu não vi alguma coisa, ou vai que eu falei alguma coisa que você achou assim, epa, eu não tinha parado para pensar sobre este ponto de vista. Foi interessante aí o que o Marcos falou. Então, vamos comigo, vamos nessa jornada, vamos tratar aqui mais ou menos, falar dessas coisas que tem na série e que podem ser aplicadas do ponto de vista da espiritualidade, da fé nas nossas vidas. Basicamente a série, que é originalmente um jogo do PlayStation, da plataforma PlayStation, que foi lançada lá em 2013, basicamente a série fala sobre o seguinte: nós vivemos agora num mundo pós-apocalíptico, houve uma infestação, uma propagação de uma infestação terrível por um fungo, algo que não é viável ou possível do ponto de vista da ciência real, mas que acontece lá na série. E a série abre no primeiro episódio exatamente com isso, com um pequeno substrato da sociedade através de um programa de televisão, onde nós temos um apresentador cínico, debochado, aquela pessoa que não está nem aí para nada, um cientista extremamente entediado, que está falando das coisas ali, que não sabe nem por que está naquele lugar, e um outro cientista, que é aquela pessoa que de repente fala algo que ninguém quer ouvir, ou que ninguém estava esperando ouvir. Eles estão falando ali sobre infecções virais, e de repente esse cientista que fala coisas que ninguém está esperando, fala sobre a possibilidade de fungos que agem de forma parasitária sobre insetos começarem a dominar as vidas humanas e aí causar uma tragédia muito grande. Então é a partir deste pano de fundo, que isto é um fato que vem a acontecer dentro da série, que nós então entramos na história. Nós entramos na história sendo apresentados ao personagem do Pedro Pascal, que é o Joel. Joel, ele tem uma filha chamada Sarah e um irmão chamado Timothy, que é interpretado pelo Gabriel Luna. E é um cara que tem uma relação muito interessante com a filha, porque a filha é meio que um anjo dele. A filha cuida dele, cuida do suco de laranja dele, da vitamina C que ele tem que tomar, do aniversário dele que está acontecendo no dia em que as coisas irrompem lá nos Estados Unidos, lá no Texas, onde ele vivia. E ele, nem o relógio dele funciona, o relógio dele está quebrado, está parado há muito tempo. E naquele dia que é o aniversário de Joel, que é um nome bíblico, olha que coisa interessante, que significa Deus é o Senhor, que era dado a pessoas que recebiam esse nome porque os seus pais, os seus antepassados ali, queriam declarar sobre aquela pessoa que ela seria uma pessoa capaz de enfrentar, olha aqui, os desafios do dia a dia com coragem. Esse é o significado do nome Joel, ou Joel num bom português. E aí nós vemos, na verdade, um homem que vai trabalhar, mas que quem cuida de tudo é a sua filha jovem. Nesse primeiro episódio, eles entram numa fuga alucinada, porque alguns dos seus vizinhos já estão sendo contaminados. Uma vizinha, inclusive, ataca
a filha de Joel, a Sarah. E aqui, deixa eu dizer para vocês, se você não assistiu a série ainda, eu vou dar alguns pequenos spoilers, que é impossível não falar determinadas coisas. Então, você pode parar por aqui, vai lá, assiste os 3 primeiros episódios, eu vou fazer um resumo dos 3 primeiros episódios, e depois volta e assiste o vídeo. Se você não se importa com pequenos spoilers, pode continuar e vamos refletir juntos sobre essa coisa da fé, da esperança, sobre essa coisa do que a vida faz com a gente às vezes e de como a gente precisa aprender a lidar com isso. Bom, como eu estava falando, alguns vizinhos já estão sendo contaminados, então Joel coloca sua filha e o seu irmão dentro do carro e eles fogem e a cidade já está de pernas para o ar, já está tudo acontecendo ali e eles têm que começar a encontrar caminhos alternativos, até que num desses caminhos acontece aí é que vai uma para os amantes de jogos online, né, jogos que a gente joga aí no videogame, no computador, acontece aquelas cenas típicas de videogame, algo cai, algo vem do céu, algo levanta da terra e que separa o grupo de personagens. Isso é muito típico de jogos e tem essa cena que faz com que 2 personagens se separem, no caso o Joel e o seu irmão, e ele fica com a sua filha. A partir daí, alguns outros acontecimentos se sucedem e Joel é abatido, literalmente abatido, por uma grande tragédia. Essa grande tragédia alcança Joel e faz a gente parar para pensar como a vida é frágil. Essa é a primeira reflexão. Como a vida é frágil. Como a vida às vezes não parece ter o menor sentido. Eu confesso que a cena deu um nó na minha garganta e me fez chorar. Nesse momento nós temos uma transição e partimos para o segundo episódio, que abre com a contextualização científica, entre aspas aqui, né, logicamente, como eu já disse, fungos e humanos, não há esse tipo de contaminação, mas há uma contextualização científica ali de como tudo começou, que foi em 2003 na Indonésia. Uma introdução, eu diria que perfeita, seria quase que um filme. Aquela introdução para mim, eu considerei como se fosse um curta-metragem da mais alta qualidade. É um filme dentro dessa série. É perfeita a introdução, uma cientista sendo levada ao laboratório, os militares, as decisões que precisam ser tomadas e depois a forma como ela comunica aquilo que ela acha que as autoridades devem fazer e o pedido inusitado que ela faz, que é um pedido sobre família, é um pedido sobre esperança ou é um pedido sobre desesperança. É um pedido que faz com que ela olhe para aquela situação que não tem solução, mas para ela a solução seria estar com os seus familiares. Lindíssima essa introdução, poderosa, maravilhosa, algo que faz a gente pensar muito sobre valores familiares. Então tem coisa boa em The Last of Us. E aí vem esse segundo episódio, que nós encontramos um Joel aí ao quebrado, porque aí salta para 20 anos depois, um Joel ao quebrado, um Joel mais velho, um Joel amargurado pelos acontecimentos lá do fim do primeiro episódio. Esse Joel, ele está trabalhando a recolher corpos, levar esses corpos para o descarte e faz pequenos bicos ali como um traficante de pequenas coisas, pequenas mercadorias, especialmente drogas em formas de pílulas. Ele tem um objetivo, Joel tem um único objetivo que lhe restou, foi encontrar o seu irmão novamente. Para isso ele precisa de uma bateria para colocar num caminhão e desenvolver uma jornada em busca do seu irmão, junto com a sua parceira, sua amiga de negociações, de malandragens, de se virar, que é a Tess, interpretada pela Anna Torv. Então ele está envolvido com a Tess nesse negócio e coisas acontecem até que surge uma oportunidade de ouro para eles. Há uma jovem chamada Ellie, motor da história daqui para frente. Há uma condição em Ellie que a torna especial. E por essa condição,
Marlene, que é uma amiga também de Tess e de Joel, convoca eles dois e oferece a eles o seguinte: levem a menina, a Ellie, para um determinado local e lá vocês vão receber tudo o que vocês precisam, inclusive essa bateria que vocês tanto querem para montar o caminhão de vocês e assim partir na jornada em busca do irmão do Joel. Muito a contragosto, Joel embarca na história junto com Tess e eles partem nessa jornada. Ele muito desconfiado. Joel, lembremos, é um homem que perdeu a fé na vida, muito amargurado, desconfiado. Ele não tem nenhum tipo de relacionamento ou não quer ter com a jovem menina, inclusive a exclui em diversos momentos, e nem conversar com ela ele quer. Nesse episódio também nós temos um fechamento terrível com um outro trauma que é experimentado pelo nosso querido Joel. Esse trauma revela-se numa segunda perda muito grande que Joel tem que lidar. E num outro lado, eu vejo, já que estamos falando sobre grandeza de jornada, sobre jornadas espirituais, eu vejo que ao mesmo tempo essa perda dele é fruto de uma atitude enorme da personagem Tess. Tess toma uma decisão que permite que Joel continue na jornada de reencontrar parte da sua história na pessoa do seu irmão Tommy. E essa decisão coloca Tess, na minha opinião, no degrau mais alto dos grandes personagens de jornadas pessoais, sejam de séries, sejam de filmes. É uma decisão magnânima, magnífica, tremenda e leva a série para um outro patamar. O episódio termina com uma tristeza profunda, abre para o terceiro episódio com um ritual que Joel está fazendo, interessante, que é um ritual que inclusive também tem na Bíblia, que é de levantar colunas de pedras, né? Quando o povo atravessou o Rio Jordão, foram instados a fazer isso, né? O Josué, Moisés, instou o povo a erigir colunas de pedras memoriais ao que tinha acontecido. Ele levanta aquele memorial como que para tentar expurgar a dor e a lembrança daquilo que passou. E ele tem um dos melhores diálogos da série até então, que é um diálogo entre ele e a Ellie sobre culpa. E eles conversam ali sobre culpa. Na verdade, Ellie fala muito mais do que ele e ela diz: não transfira o seu sentimento de culpa, a sua culpa, para mim. Eu não sou responsável. Dali eles partem e eles vão ao encontro de um camarada muito interessante, que é o Bill. Bill é um daqueles caras que existe nos Estados Unidos, personagens reais, chamados sobreviventes. Sobreviver a qualquer custo ao holocausto nuclear. Para isso eles constroem bunkers debaixo das suas casas e colocam ali todo tipo de provisão. Foi isso que aconteceu com o Bill. Ele colocou tudo isso no porão da sua casa, usou a cidade deserta onde ele passou a viver para construir uma pequena fortaleza, e ali ele vai vivendo, esperando o dia do juízo final. Como ele diz num certo momento, ele odiava a humanidade e se sentiu muito feliz quando todo mundo começou a morrer. Não vou dar spoiler de como que ele se tornou lá morador solitário daquela cidade, para não estragar a sua experiência de vendo como é que isso se dá. O fato é que no meio do caminho, um andarilho cai numa situação em que ele conhece Bill, Frank. Frank e Bill dialogam. Bill resolve dar uma chance daquele homem pelo menos comer uma refeição, e daí se desenvolve uma relação de companheirismo muito forte, muito bonita. Esse episódio sofreu muitos ataques homofóbicos, porque é uma relação homoafetiva, mas é uma relação de amor muito grande entre Frank e Bill. Por quê? Porque são dois personagens extremamente solitários num mundo terrível,
amargurado e destruidor, e encontram um no outro a possibilidade de continuar vivendo. Desenvolvem uma relação, passam muitos anos juntos, ali mais ou menos os 20 anos da história da infecção, eles estão juntos, talvez um pouco menos, e no final, quando a situação de Frank principalmente está muito ruim, que ele está doente, eles tomam uma decisão inusitada, que deixa a gente bem triste, bem triste mesmo, ver a cena final, uma cena lindíssima, idílica, uma cena que é uma pintura praticamente. No meio desse trajeto, no meio da história deles, eles acabam se tornando amigos de Joel e de Tess, fazendo negócios com eles, né? Negócios de pequenas negociatas aí de contrabando, de armas, etc. E Bill deixa um legado para o Joel. Aqui novamente é um easter egg, né? Novamente é uma referência ao jogo, porque é aquele momento em que o personagem principal precisa recarregar os seus itens e ele entra lá em alguma situação no jogo onde ele pode recarregar os seus itens. E essa é o momento em que Joel recebe a herança daquele homem, que era um homem solitário e amargurado, mas que encontrou significado na sua vida, fazendo o quê? Se dedicando a uma outra pessoa. Bill, que antes não tinha fé em mais nada, a única fé que ele possuía era nas suas armas e no seu sistema de proteção, reencontra fé em si mesmo ao se dedicar a viver uma história de felicidade com outra pessoa. E isso é tocante demais, isso é profundo demais, isso é uma coisa que se resume na frase que ele diz: eu antes não queria nada com a humanidade, mas até que eu descobri que valia a pena salvar uma pessoa. Há muitos ensinamentos, não estou falando aqui ensinamentos religiosos, mas ensinamentos filosóficos sobre a existência dentro da série The Last of Us. Esse terceiro episódio, que nos mostra o relacionamento de vida de duas pessoas, onde uma protege a outra, é um episódio muito tocante e que termina, né, e que nos conduz a ver como que ainda assim ele teve a oportunidade de cuidar de uma outra pessoa, que foi o Joel, deixando uma carta, inclusive, dizendo: cuide da Tess. Ou seja, Bill, que antes era um solitário amargurado, reencontra no seu relacionamento com Frank o desejo de ver outras pessoas bem, de ver outras pessoas vivas, de ver outras pessoas capazes de experimentar a vida, mesmo que seja num mundo onde a vida está valendo tão pouco. Isso aí é uma lição para a gente, é uma lição para a gente pensar e saber que muitas vezes a gente precisa conhecer a dor do outro para entender a nossa dor e assim nos tornarmos pessoas melhores. Eu estou com expectativa dos próximos episódios de que coisas grandes vão acontecer, porque no finalzinho do terceiro episódio Joel sai carregado de provisões, de suprimentos, com um armamento pesado, e aí a gente já pode prever, já que eu não conheço o jogo, que muita coisa forte vem por aí. The Last of Us, tremenda série, vale muito a pena você ver. Olha aí, HBO, eu estou fazendo propaganda de graça para vocês, hein? Quem sabe você poderia me dar um desconto lá na assinatura. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o seu like e não deixa de fazer um comentário. Lembrando que daqui a 3 semanas farei um review dos episódios 4, 5 e 6 dessa série aí sensacional. Mas enquanto isso, vai assistindo aí os outros vídeos do canal. Um forte abraço, fique bem e, se possível, cuide de alguém.